É uma honra estar aqui falando para vocês e olha só o que eu vim falar, gente. Falar de florais de Bach para um médico e para outros aqui. Ou seja, uma forma diferente, complementar para a gente olhar a saúde. E assim, só para vocês entenderem um pouquinho da Gisele, eu trabalhei por 28 anos na área farmacêutica, farmácia de manipulação. E quando a gente fala, nós vamos falar um pouquinho de propósito, né? Eu ficava pensando o que uma pedagoga, uma criatura que foi lá fazer magistério, hoje em dia não se faz mais magistério, né? Que fiz magistério, aí fui fazer pedagogia e acabei entrando numa farmácia de manipulação na área de saúde na qual eu fiquei por 28 anos. Foi muito interessante porque eu consegui durante todo esse tempo acompanhar, são quase 30 anos, acompanhando a saúde das pessoas. Porque é uma coisa que me agradou muito estar numa farmácia de manipulação, era o fato de eu estar muito próximo dos clientes, né? A gente chama clientes na farmácia de manipulação. Então, poder conversar com ele, chegava com a receitinha do médico, com a fórmula, e aí eu estava junto com o farmacêutico, a gente trabalhava juntos ali para poder conversar, para falar um pouquinho da vida dele, contar um pouquinho da história. Então, essa parte de compreender aquele cliente que estava ali sentadinho, né, na farmácia tentando fazer a tua fórmula, fez com que eu olhasse para as pessoas. Hoje em dia a gente fala, mas de uma forma mais holística. Eu não olhava só um paciente de um médico que estava vindo para fazer um medicamento, não era só isso. Eu olhava ali um ser humano com todas as questões, né? Contar uma história, falar de uma dificuldade que estava passando, contar uma história da família, falar do que ele fazia na vida. Isso era uma coisa que me agradava demais, né? Essa conversa. Enfim, aí nos últimos 15 anos, eu comecei a buscar, além da farmácia de manipulação, um olhar mais forte assim, da saúde. E aí eu acabei chegando com os florais de Bach. Teve uma farmacêutica que foi apresentar lá na farmácia, né, os florais. A gente falou, vamos, além de vender medicamentos aqui, vamos colocar florais? Bem, vamos ver o que são os florais de Bach, né? E aí eu comecei a estudar. E, gente, isso para mim foi assim, abriu como se fosse um portal para mim. Foi muito interessante, porque estudar o Dr. Eduard Bach, que é esse médico que nós vamos ver aqui hoje, a filosofia dele complementou muito o que eu olhava, na verdade, da vida, da minha vida. Porque a saúde, para mim, ficou maior. Não era só o que eu estava acostumada ali na farmácia de manipulação, tá? Enfim, fui estudar os florais de Bach e, de repente, num determinado momento, eu vi que fazia sentido eu ter feito pedagogia. Porque a minha professora, que eu chamo de professora mestra, a Rosana Souto, né, que é uma referência dos florais hoje, ela falou assim, Gi, você já pensou em dar aula de florais? Eu falei, nossa, a primeira coisa que a gente fala, mas será que eu estou preparada para isso? Foi o que eu pensei, né? E aí eu comecei a trabalhar, já estava fazendo atendimento de florais, enfim, e aí fui ser facilitadora dos florais de Bach. Aí as coisas, gente, é muito interessante, porque no meu olhar as coisas elas vão se linkando. Às vezes o que acontece com a gente não faz muito sentido naquele momento. Né? Você fala, nossa, mas por quê? O que uma pedagoga está fazendo no balcão de uma farmácia? Né? Mas depois fez sentido para mim. Então, eu continuei na farmácia, tá? Até janeiro agora, desse ano que passou, desse ano agora, de 2023.
E aí, junto com a farmácia, fui ensinar os florais de Bach, continuando o meu atendimento, ensinando os florais de Bach. E em janeiro, agora, de 2023, a farmácia faz parte de um grupo, eu fui chamada para gerenciar uma escola. Interessante, não? Nossa, Gi, a gente está precisando de um gestor, não uma escola, que a escola é pequena, a escola tem 1 ano e meio, a gente está agora começando. O que você acha de sair da farmácia e ir para a escola? Gente, deu um arrepio assim, sabe? Né? No sentido de, ai, que legal, mas por outro lado, ai, que medo, né? De deixar o meu conforto da área de saúde, que eu estava habituada, que eu estava acostumada, né? São três farmácias, né? Uns 70 colaboradores, né? que eu cuidava ali. Aí fui, né, para Insight, que é a escola, aonde eu estou lá no momento. Então, continuar com os florais, continuar ministrando as aulas, inclusive coloquei dentro da escola o curso de florais de Bach. Agora, o que eu amei de fazer agora nesse ano de 2023, que está quase no final, foi colocar dentro da escola um curso de cuidador. De cuidador de idosos. Quando eu cheguei, esse curso eles já estavam pensando assim nesse curso. E aí, vamos lá, né? Vamos lá. É muito interessante você resgatar, né, essa coisa já formada há tanto tempo. Mas eu continuei, até na farmácia, colocando em prática o treinamento e o desenvolvimento das pessoas, que é uma coisa que eu sempre amei. Estava dentro da farmácia, mas estava trabalhando com as pessoas, não com os medicamentos em si. E aí a gente montou um curso que ficou muito legal. E dentro do curso eu coloquei uma aula de florais de Bach. E foi muito interessante que eu coloquei uma aula, né? 3 horas de aula. Quando eu ministrei essa aula, até a Pri me acompanhou. Mas já terminou? Mas já terminou, mas é só uma aula. Eu falei, gente, é uma aula bônus. Não tem isso, né, de você... Mas foi muito interessante, eu gostei muito. Aí agora a gente colocou mais uma aula também do Florais de Bach para o curso de cuidador. Exatamente para complementar. Então lá eles têm aula com uma nutricionista, eles têm aula com uma enfermeira, eles têm aula com uma pedagoga que é cuidadora, tem experiência de cuidadora. Tem aula também, até quero ver se o Dr. Carlos não vai lá fazer uma palestrinha lá para as meninas lá, sobre isso. Enfim, a gente fez assim bem completo. E aí coloquei os florais de Bach. Para quê? Para que as meninas entendam, tenham um olhar diferente para a saúde das pessoas que elas se propuseram a cuidar. Porque o cuidar é muito lindo, não é? Só que você precisa lidar com a parte técnica, que é o que elas aprendem lá. Tem lá a doutora Evelyn, que tem a parte de toda a parte de legislação, direitos e deveres, tanto deles quanto dos idosos, enfim, é completo. Perfeito, mas e o lado emocional? Como compreender essas pessoas que elas se propuseram a cuidar? Né? Como olhar para essas pessoas? Então aí fui lá e coloquei para elas esse olhar holístico, além do físico, não é só cuidar do físico. É também estar preparadas para lidar com o que os idosos apresentam, a situação acontece e como que elas vão reagir. Essa foi a ideia. Aí pensei, o que eu vou lá falar para a colaboridade? Eu peguei a ideia do que eu apresento para eles e vou apresentar aqui para vocês, tá? Eu vou deixar vocês super à vontade para perguntar, para ser mais uma conversa do que eu só ficar falando aqui. Tá? Então, fiquem à vontade, um comentário, alguma coisa que vocês queiram complementar, ok? Aí a primeira pergunta que eu faço é, o que é saúde para você? Alguém quer falar? O que é saúde? Ah, o doutor já adiantou aí, né, doutor? Já adiantou, já deu uma colinha. Aí a primeira coisa que eu falo é isso aqui, ó, da Organização Mundial da Saúde. Um completo bem-estar físico, mental, social e não apenas ausência de doença. É tão básico, é tão simples, não é verdade? Parece, né?
Parece básico, parece simples. Agora, quem consegue, estando nesse mundo, estar num estado de completo bem-estar físico? Quem consegue estar num completo bem-estar mental? Quem consegue estar num completo bem-estar social? Já começa colocando esse pensamentinho aí para vocês colocarem. Não é completo. A saúde não é você só estar completo em todos esses pontos. Nós sempre vamos estar no movimento. A gente vai estar no movimento para o nosso bem-estar físico. Ah, dói alguma coisa? Eu vou ter que continuar me movimentando, porque se eu parar não é legal. Eu preciso estar me movimentando. Um bem-estar mental. Nossa, eu não estou muito legal. Sabe aquilo que às vezes você, né, o que você está pensando não está muito legal? Você não vai estar completamente, mentalmente perfeito, completo, mas você está sempre cuidando. Eu sempre falo que é o orai e o vigiai dos teus pensamentos. Isso eu considero, né, uma questão mental. E social, isso que vocês estão fazendo, vocês estão, quando vêm aqui, quando assistem, vocês estão socialmente se colocando e tendo contato, e trocando energias boas, e trocando informações, e aprendendo, e ensinando. É isso que eu coloco aqui para vocês. O que vocês acharam disso? Faz sentido? Faz, né? Vamos um pouquinho além? Vamos um pouquinho além. E qualidade de vida, gente? Saúde inclui espiritualidade? Eu tô ouvindo 150 sims aqui. Ah, tô brincando. Sim, inclui. E o mais interessante é que quando a gente fala de saúde, você começa a notar assim, o que é saúde para você? É não estar doente, é não ter dor, geralmente é isso que vem, uma coisa muito, o que colocam na nossa cabeça, que isso é saúde, que é só ausência de doença, é só não estar doendo. Só que saúde é muito mais do que isso, gente. Inclui sim espiritualidade. Quando a gente falar de espiritualidade, nós não estamos falando de religião. Aí eu achei muito interessante o que a OMS, quando ela explicou por que ela estava colocando, olha só, espiritualidade com relação à saúde. Olha só, reconhecendo a sua importância para a qualidade de vida, a OMS inclui espiritualidade no âmbito dos domínios que devem ser levados em conta na avaliação e na promoção da saúde em todas as idades. Para mim faz muito sentido. É interessante porque quando eu estou aqui falando para vocês, isso faz sentido para mim. E isso é muito bom. Isso reforça. Não que eu não fique doente, eu fico. Mas assim, a minha forma de lidar com ela, sabendo disso, é diferente. Falando dos florais de Bach, eu tenho um olhar diferente para recuperar a minha saúde. Tá? Isso eu gosto muito. Tá? Aí, olha só, ainda complementando. O que a OMS fala que é espiritualidade? Só isso daqui, gente, dá uma baita de uma conversa. Não é verdade? Espiritualidade é um conjunto de todas as emoções e convicções de natureza não material que pressupõe que há mais no viver do que pode ser percebido ou plenamente compreendido, remetendo o indivíduo a questões como o significado do sentido da vida, não necessariamente a partir de uma crença ou de uma prática religiosa. Gente, a nossa vida ela tem que ter sentido. O doutor falou, tem que ter propósito. E isso é uma coisa que o doutor Eduard Bach, que nós vamos falar um pouquinho dele hoje, ele falava. Quando ele começou a estudar os florais, chegou um momento que ele pegou o floral de Bach, Wild Oat, que é o floral do propósito, e colocou no meio. E aí em volta do Wild Oat, do floral Wild Oat, ele colocou todas as nossas questões emocionais.
Precisamos ter um propósito para a nossa vida fazer sentido. Mesmo quando, independente, quando nós estamos felizes, quando nós estamos doentes, quando nós estamos tristes, nós temos que ter um sentido que faz com que a gente tenha forças para recuperar a nossa saúde. Ok? Comentários? Faz sentido? Para mim faz. E isso eu acho fantástico. Esse olhar que a gente tem que ter. Aí, olha só, finalizando. Saúde física, mental, emocional, espiritual é fundamental para que a gente possa fazer a vida valer a pena. Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Eu fecho essa parte da saúde falando disso. Precisa valer a pena. Essa é uma base dos florais de Bach. É fazer a vida valer a pena. A gente observar as coisas mais simples e olhar e ter um olhar maior daquilo que está acontecendo, não só do nosso físico, tá? Vamos conhecer um pouquinho o Dr. Eduard Bach? Quem aqui já ouviu falar um pouquinho do Eduard Bach, dos florais? Já? Muito, 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 muito bom. Muito bom também. Já tomaram florais? Já? Muito bom, fantástico, bem legal. Então assim, gente, quem foi o Dr. Eduard Bach, tá? Olha só, nasceu na Inglaterra no dia 24 de setembro de 1886. Família do país de Gales, uma região que abrigou a antiga cultura celta. Sempre fui apaixonada pela cultura celta. É muito interessante, né? Então, e isso também chama muita atenção, porque ele tem uma ligação, ele desde criança, ele tem uma ligação muito grande com a natureza, com as plantas, com os animais. Ele já tinha essa sensibilidade, ele já foi uma criança que veio muito doente, era uma criança muito doente. E muito sensível, muito delicada, muito sensível às coisas que aconteciam. Então, os animais, ele tinha profundo amor pelos animais e muitas vezes você via ele olhando para uma planta, segundo as histórias que a gente vê, durante um tempo enorme, percebendo um pássaro voando, percebendo como que está o céu, percebendo o ciclo da natureza, vendo como que a natureza acontecia. Isso é muito interessante porque isso já complementou o que ele viria a desenvolver como médico, tá? E eu gosto muito da doutora Carmen Monari, que é uma médica, uma das primeiras pessoas que eu estudei florais. O nome do Dr. Eduard Bach. Eduard, aquele que precisa ser o guardião. Bach, em sua origem alemã, significa fonte de água. Em sua origem persa, significa jardim. Até o nome dele fazia sentido. Eu adorei quando eu vi isso no livro dela. Bach. É interessante porque aqui a gente fala Bach, né? Em muitos lugares eles falam Bach com, né, no final. Mas sinceramente, gente, como? Bach. Com assim, né? Aí ó, serve um Bach. Gente, o que importa, né? É interessante saber disso, assim, gosto de colocar essas duas maneiras, mas a filosofia que ele traz pra gente, né? Que é muito interessante. E o que acontece com ele? Olha só, o que eu gosto muito de falar dele é que ele percorreu o caminho em direção à sensibilidade ao sutil. Ele começou como médico alopata, foi estudar bacteriologia, foi estudar imunologia, se tornou um médico homeopata e depois ele gostava de ser chamado de médico herbalista, que conhece as plantas. Inclusive, eu brinco, né, que o CRM lá da Inglaterra brigou bastante com ele no momento, porque ele falava que a saúde era além daquilo, não era só ele fazer o atendimento e indicar medicamento. Que interessante que naquela época já tinha uma questão assim, né? Já tinha um olhar mais de uma saúde mais limitada, né? Só a saúde, não é só físico, né? Não é só isso. Então, esse caminhar dele é um caminhar muito lindo. Eu gosto muito de acompanhar esse caminhar dele e o que mais
me mostra assim, o quanto ele foi se sutilizando, foi olhando, né, de uma maneira diferente para os pacientes dele. Olha só, na Primeira Guerra ele ficou responsável por uma grande ala de soldados e as experiências dele com esses soldados que ele atendeu mudou muito a visão que ele tinha. E em um livro dele, que eu não vou me lembrar o nome agora, ele coloca assim, que ele tinha 2 soldados que vinham machucados da mesma maneira. Os 2 ele dava o medicamento, cuidava dessas pessoas, enfim, o que na época era possível, certo? A gente sabe que hoje a gente, nesse sentido, a gente está, né, bem além. Um se curava, um melhorava e o outro não. Por quê? Os 2 vinham machucados na perna, muito parecido. É óbvio que aquela pessoa, gente, já tinha uma vida. Antes dessa pessoa, desse soldado ir para a guerra, ele já tinha criado, ele já tinha vindo de uma, né, nasceu numa família, ele se alimentava daquilo, ele já se movimentava, o outro não se movimentava, esse comia bem, outro não comia bem, esse bebia demais, esse bebia de menos, esse trabalhava, esse não. Tudo bem, a gente sabe de tudo isso. Agora, fora tudo isso, o que mais que o Dr. Bach olhava para esses soldados? A questão, o trauma e a questão emocional que aquelas pessoas traziam da guerra. Começou a olhar o emocional das pessoas. E isso ele percebeu que implicava muito no recuperar ou não a saúde. Ou seja, uma pessoa pode passar por um acidente, nunca é igual, é diferente, certo? Mas a reação das pessoas é diferente também. Um vai lidar com aquilo e fala, não, eu saí mais forte disso que eu passei. O outro vai dizer, não consigo, depois disso eu não me sinto mais tão forte, eu me sinto triste, eu não consigo mais me recuperar. As pessoas vão reagir de maneiras diferentes. Aí ele começou a pensar como é que ele pode ajudar essas pessoas, né? Como? Ali começou, sabe a sementinha? Estava ali. Como que ele queria ajudar essas pessoas? O que acontece com o Dr. Bach? Aos 31 anos ele tem uma hemorragia, tá trabalhando e aí ele é operado imediatamente. A gente coloca aqui, né, operado com câncer, é o que se fala hoje, né? O que provavelmente o que aconteceu com ele. E aí os colegas dele falaram, olha, Bach, você só tem 3 meses de vida. Fecharam e ele falou, e agora? O mais interessante... Como? Colocou na alfândega. Deu a passagem para ele. Aí é tão interessante, porque nessa época, gente, ele já tinha um olhar diferente. Ele já estava estudando, ele já estava numa questão mais sutil, num olhar diferente. Ele sabia que ele tinha que descobrir uma forma de ajudar as pessoas. Ele já estava no propósito dele. Isso é muito importante. É você estar já no seu propósito. Não importa o momento da tua vida. Se você sabe que você está no teu propósito, as coisas vão fluir, as coisas vão acontecer. As coisas vão caminhar, vão dar certo. Você vai entrar na onda que vai te levar para frente. E ele já sabia disso nessa época. Sabe o que ele falou? Eu vou entregar tudo que eu já estou fazendo, essas minhas pesquisas, esse olhar holístico de saúde. Sabe o que aconteceu? Olha só. Imerso no seu trabalho, ele perdeu a noção do tempo. Passaram-se 3 meses. 3 meses depois, ele já estava melhor do que antes. Interessante, né? É óbvio que ele teve todo o apoio dos colegas médicos dele, né? Só que assim, isso ele deixa muito claro. E o Dr. Bach, gente, viveu até os 50 anos de idade. Parece pouco? Gente, a época, e ele fez e deixou para nós
uma filosofia maravilhosa. Ele cumpriu o propósito dele até os 50 anos. E tudo, depois desse momento que ele passou por toda essa situação, o olhar dele se sutilizou mais ainda. Ele começou a ter percepções além daquelas que ele tinha até esse momento. O olhar dele para a natureza, para as plantas, para os ciclos da vida, mudou. E isso foi com que ele reforçasse e que ele deixasse para nós essa filosofia. E sabe o que ele escreveu? Um grande interesse, um grande amor, um propósito definido na vida eram fatores decisíveis para a sua recuperação. Eu gosto muito disso. No momento que eu percebi que eu estava com o meu propósito, não significa, gente, que a gente não tenha, umas dúvidas. A gente tem, né? Tem dúvida, tá ali. Tem floral para isso, tem floral para dúvida. A gente vai lá e toma floral para dúvida, né? Mas as coisas caminham, as coisas começam a fazer sentido. A gente começa a perceber a sincronicidade das coisas. De quem chega próximo de você, de quem você conhece, daquilo que acontece, daquilo que não acontece, né? Uma coisa simples, você começa a dar valor para uma coisa simples. E aquela simplicidade, aquela pessoa que você esbarrou numa entrada de um elevador, começa a fazer sentido. E outro, um grande amor. Gente, não faz sentido se a gente não tiver o amor dentro de nós. Não passa a ter essa percepção, tem que ter um algo além. Aí você começa a dar valor para as pessoas que estão próximo de você, para um comentário. Sabe, o estar presente, estar no aqui e no agora, isso é amor. É você estar conversando com a pessoa e a pessoa está prestando atenção em você. E você está prestando atenção naquela pessoa, olhando para ela, percebendo. Não só ouvindo, só ouvindo a pessoa está aqui falando comigo, no celular. Tudo bem, celular hoje, gosto, maravilhoso. Mas quando eu estou com uma pessoa, eu preciso estar com a pessoa, percebendo ela. Isso é amor. Tá? E o Dr. Bach falava muito disso. Olha só, e em 1930 ele escreveu um manuscrito chamado Cura-te a ti mesmo. Ainda não era exatamente um livro completo, ele foi complementando, tá? Uma explicação da causa real e da cura das doenças. É esse livrinho aqui que nós vamos sortear hoje para vocês. Gosto muito. Eu não trouxe o meu para mostrar para vocês, sabe aqueles livros que você lê de verdade, que é tudo marcado, tudo rabiscado, com um monte de post-it aqui, e que tudo, assim, maravilhoso. Cada vez, é assim, gente, o meu é um pouquinho maior porque ele fala dos florais, é um verdinho. Cada vez que eu leio, eu falo, gente, faz 15 anos que eu leio esse livro e vem coisas diferentes. E vem informações diferentes para mim. Isso acontece para vocês com alguns livros? Vem, né? É muito interessante. Você lê o mesmo livro e vem informação diferente. Por quê? Porque a minha percepção, gente, vai aumentando. Eu vou tendo um olhar, desenvolvendo um olhar diferente para o que eu estou lendo. Assim como eu faço com uma pessoa. Eu posso... Teve, né, clientes lá da farmácia que eu acompanhei 10 anos. Ia lá fazer os medicamentos. Cada vez que a pessoa estava ali sentada, eu falava, gente, nossa, mas que interessante. E isso o senhor nunca me contou. Sabe assim? Nossa, mas isso eu não tinha percebido. É muito interessante. A gente começa a enxergar coisas diferentes, né? Lendo o mesmo livro. Essa é a minha filosofia de vida. E dentro dessa filosofia de vida aqui, tem muito amor, tem muito propósito, muitas coisas boas que só complementam a minha vida, que faz a minha vida fazer sentido. Vamos seguir?
Olha o que eu trouxe para vocês. Esse aqui também dá uma conversa tremenda. Capítulo 2 desse livro. Vamos ver, hein? O homem possui uma alma que é o seu eu real, divino, poderoso, filho do Criador. Propósito maior de adquirir experiências, desenvolver virtudes em direção à nossa verdadeira natureza. A nossa passagem pela Terra é curta, mas as nossas almas são imortais. Alma e personalidade devem estar em harmonia. Paz, alegria, felicidade e saúde. E um grande postulado, gente, compreensão da unidade de todas as coisas. Todos nós estamos ligados. Não é à toa que nós estamos aqui. Nessa terra, não falo só aqui, nessa palestra. Estou falando da terra, não é? Tem um motivo. E nós estamos ligados. Sabe aquele bater de asas da borboleta lá no Japão? Cria um movimento aqui? É isso. A unidade de todas as coisas. Por isso que quando nós temos essa percepção, a nossa vida faz mais sentido, tá? E faz mais sentido você querer estar bem com o outro. Estou falando de aprendizado, não estou falando que eu preciso amar todo mundo desesperada disso. Estou falando de lidar bem com as pessoas, aprender e ensinar. É isso, é o aprender e o ensinar. Esse é o nosso propósito de estar aqui. Quando eu falei para vocês, de repente entrar no elevador. Gente, quem aqui é curitibano? Todo mundo? Não falam mal dos curitibanos? Falam, né? Que não cumprimenta. Gente, eu conheço tanto curitibano legal, um monte, assim, ó. Fala que é sério, que entra no elevador e não dá bom dia. Detalhe, gente, cada um tem o seu temperamento. Isso o Dr. Bá já falava. Agora, o meu papel, entrando no elevador de uma pessoa que não me deu bom dia, qual é? Bom dia. Se ele me responder, tudo bem. Se ele não me responder, tudo bem também. Eu desejei o que eu queria. Eu não sei por que aquela pessoa não me deu bom dia. Também não preciso saber. Entende? Sabe? Você dá bom dia hoje. Depois, no dia seguinte, você dá bom dia de novo. Aí tem um dia que a pessoa olha para você, você faz assim. Você vai criando. Eu só quero dar um bom dia. Tá tudo certo. É isso que eu acho que faz sentido, a unidade de todas as coisas. Você estar ciente disso, estar consciente disso, além do ciente. Estar consciente disso, né? Já não sair dali, meu Deus, aquela pessoa não me dá bom dia. Nunca me dá bom dia. Quando a gente faz assim, a questão é de quem? É da pessoa que não deu bom dia ou minha que estou me incomodando com isso? Né? O Dr. Bá falava disso. Então é muito interessante. É uma forma diferente de você se relacionar. Tá? Gosto muito disso. Aí, olha só. O que o Dr. Bá fez? Só coloquei o capítulo 2, gente. Isso aqui, só para vocês terem mais ou menos uma ideia do que está dentro desse livro. Muito interessante. Muito bom. Olha só, vamos seguir. O que o Dr. Bá fez em determinado momento? Ele acabou descobrindo 38 florais e desenvolveu uma fórmula chamada Rescue Remedy, ou que você acha por aí como 5 Flower, fórmula de emergência ou 5 flores. Tem outros nomes da mesma fórmula que ele desenvolveu, tá? E por que ele criou o 5 Flower? Por que ele criou o Rescue Remedy? Porque para tirar, eu sempre falo que esse floral, essa fórmula floral, é exatamente para aquele momento que você precisa de um colchão, sabe? Ele não vai lidar com as questões emocionais do momento, mas você passou por uma situação que você não está conseguindo lidar, complicada, você vai dar como se fosse um colchãozinho para você respirar e conseguir passar por aquela situação. E também os 38 florais. Eu vou falar para vocês a maneira rapidinho, como que ele descobriu esses 38 florais. Agora pergunta, o que são essências florais?
É muito interessante, quando eu falo de essências florais ou de florais de Bach, é muito comum as pessoas confundirem com óleo essencial. Tem cheirinho, são coisas diferentes, tá? É outra coisa, tá? Então, assim, vamos lá. Preparados naturais de plantas. Olha só a forma como foi colocado isso, que traz registrado no seu conteúdo uma ou mais informações de padrões de consciência originários da natureza. Então, quando eu pego um floral, gente, o que eu tenho aqui? Eu tenho informações que estão vindo de determinada planta, de determinada flor, de determinada árvore. Tem informação, gente, nas plantas, na natureza? Tem. Lembra? Dr. Bach, origem celta, ligação com a natureza. Está aqui. Ele conseguiu estudar profundamente e testar isso daqui nos pacientes dele. Então, aqui eu tenho informações. Tá? A maneira como isso é colocado aqui, eu acredito que eu vou mostrar para vocês. Não lembro se eu deixei esse, mas eu mostro ali. A informação desta planta. Então, eu já fui 2 vezes para a Inglaterra para estudar as plantas, porque eu queria ver, eu queria pegar, eu queria perceber a energia que o Dr. Bach percebeu, tá? Exatamente para captar tentar entender o que o Dr. Bach viu naquela planta, porque a gente até estuda isso, sabe? Mas o estar lá, o estar na terra dele, colocar o pé ali na terra e estar presente, olá, é muito importante, tá? E olha só, essas essências entram em ressonância com o nosso campo de consciência e demais seres vivos, agindo como um catalisador para mudanças. E é interessante que quando fala assim, pessoas e demais seres vivos, a Gisele coloca floral nas gatinhas, porque eu tenho 2 gatas, quando elas precisam, nas minhas plantas, não é só para o ser humano, floral, para o meu ambiente, exatamente para eu poder trazer as informações positivas naquele ambiente que eu estou, onde eu trabalho, na minha casa, tá? E que interessante, como é que agem os florais? Alguém já viu um livro, Mensagens Ocultas na Água? Esse é muito legal, ele é bem interessante, é muito interessante. E assim, só para a gente criar uma linha de raciocínio aqui nos florais. Olha o que se forma num cristal quando você usa palavras positivas, quando você usa palavras negativas, quando você põe palavras de amor, quando uma imagem, né, um cristal antes da prece, um cristal depois de uma prece, uma água de um rio poluído. Isso é informação. É muito interessante, porque quando eu li isso daqui, adorei o livro do Masaru Emoto, isso deve estar na internet ainda, até acho que na Gazeta do Povo. Uma professora que fez essa pesquisa com as plantas, né? Ela pegou e colocou assim, uma plantinha aqui e 2 plantinhas parecidas, uma aqui e uma ali. Aí os alunos tinham que chegar e nessa planta dizer assim, ai, que lindinha, que fofa, bom dia, tudo bom, sabe? E na outra tinha que brigar, você é feia, você não é legal. Eles tinham que fazer isso nas 2 plantas. E as 2 eram cuidadas da mesma maneira. O que aconteceu com a plantinha que tinha essas palavras positivas? Cresceu lindamente. E a outra? Gente, não é estudo científico. Estudo científico, entendeu? Não é. Só que é muito interessante, não é não? Eles fizeram também um estudo, uma brincadeira, vamos chamar assim, com arroz. Um arroz cozido, coloca ali num pote, um que você fala coisas boas para ele e o outro que você fala coisas ruins. Qual dos 2 estraga mais rápido? Interessante, né? Não é interessante isso, gente? Agora, quanto de água tem dentro do nosso corpo?
70%. A informação não está na água? Quando você fala para você, quando você olha no espelho. Sabe a primeira música que eu coloquei? Sou feliz, alegre, forte, tenho amor e sorte, aonde quer que eu vá, da Marisa. Não é? Não é muito interessante? Eu estou falando para mim. Quando eu olho para o meu corpo, que às vezes não está muito legal, eu falo para ele, será que está na hora de se recuperar? Vamos lá. Eu estou falando comigo, né? Eu estou colocando a informação. Isso aqui, gente, é palavra. Ele pegava uma garrafa de água e colocava aqui uma palavra positiva aqui e deixava lá. E depois criava cristais. Ou seja, uma palavra que você fala para você. Simples. Uma palavra. Já reforça. Já você fala com o teu corpo, que não é só físico. Certo? Mas você fala com ele. Você fala para ele que você acredita nele, que ele vai melhorar. Na hora que for possível, na hora que ele estiver preparado. Bom? Interessante? Na hora que você vai tomar aquele banho, que você vê aquela água, já pensa no teu corpo. Nele se recuperando, nele estando bem. Isso já é muito interessante. Agora, o Dr. Bach foi lá e descobriu que quando ele colocava a informação aqui, dentro do floral, na hora que você tomava o floral, você já estava colocando dentro de você a informação daquela planta. Aquela informação da natureza em você, que nós fazemos parte, certo? Que nós fazemos parte, né? E olha só, como são preparados os florais de Bach. Ali nós temos um bol, ali nós temos água, ali nós temos o floral clematis e isso aqui é colocado no sol. Dependendo da planta, dependendo da flor, tá? A energia, a informação do floral vai para a água. É isso que a gente toma. É óbvio que tem umas diluições. Tá? Aqui a gente tem o Julian, ali, Julian Barnard, um profundo pesquisador de florais, preparando um floral chamado Gorse. Eu tive nesse lugar, vi muito Gorse. Gorse, gente, floral da esperança. Quando você, não está muito claro, mas dá para ter uma ideia. Quando você chega perto do Gorse, essa parte ali, escura, é escura mesmo. Quando você olha embaixo do Gorse, aquilo parece que está sem vida. Aquilo parece que não existe mais, que não está mais ali. Aí depois chega um momento que toda essa flor amarela aparece. E aí você fala, gente, às vezes você olha, está escuro, está triste, não parece que tem vida, mas a natureza faz vir a vida. Quando vem a época certa, é mais ou menos em março, aparece todo aquele floral da esperança. Esse foi o floral que o Dr. Bach identificou como um floral da esperança, floral da luz, para nos trazer luz quando nós precisamos. Sabe quando a gente perde esperança? Fica tudo escuro e você já não vê a luz no final do túnel? Aí você toma o Gorse, para te trazer de novo a esperança. Tá? Aí, muito interessante. Essa forma que eu vou mostrar para vocês é uma forma diferente de olhar os florais. Porque se vocês olharem por aí, deixa eu pegar aqui, ó. Como é que a gente vê os florais? Em grupos. Até tá você vê os florais em grupo. Grupo do medo, grupo da incerteza, grupo da indecisão. É por grupo. O Dr. Bach, no final, pegou os 38 florais e colocou aqui no grupo. Mas o que eu vou mostrar para vocês foi como o Dr. Bach descobriu os florais. Como foi o caminhar do Dr. Bach. Olha só. Primeiro, ele descobriu 12 flores. Pesquisou 12 flores e utilizou 12 flores que ele chamou de 12 curadores.
Como que ele identificou esses florais? São florais ligados aos temperamentos das pessoas, as lições de alma. Isso está no livro dele. Temperamento. Todos nós estamos aqui, obrigada. Todos nós estamos aqui, cada um tem o nosso modo de ser. Não somos iguais. Na verdade, não temos o mesmo temperamento, a gente não tem a mesma personalidade, a gente tem o mesmo jeito de, né? E o mundo precisa de cada um de vocês. Um diferentinho do outro. Cada um com o seu temperamento, cada um já com um propósito, porque esses 12 temperamentos, eles trazem isso. E também já mostra pra gente aquilo que a gente veio desenvolver. O que a gente veio aprender. Que eu vejo isso aqui, gente, como uma escola. O estar aqui, nesse mundo, é como estar numa escola. Não é? Aprendendo desde que nós nascemos até a hora que nós não estaremos mais aqui. É uma escola. Então, ali são os 12 temperamentos. Quando ele descobriu os 12, gente, ele achou que já estava tudo certo e que não tinha mais nada. Só que daí o que acontece? Ele começa a indicar os 12 curadores que ele vai identificando. Era muito interessante porque quando ele estava sentadinho lá esperando o paciente dele chegar, quando a pessoa chegava, ele já estava observando. Como a pessoa entrava, como a pessoa conversava com a secretária dele, como que a pessoa abria a porta, como a pessoa o cumprimentava, como a pessoa sentava, como a pessoa conversava com ele. Tinha aqueles agitados, tinha aqueles tranquilos, tinha aqueles temperamentos diferentes. Então ele já começava a observar as pessoas. E ele começou a indicar os florais e nesse livro ele conta o resultado que ele teve com as indicações dos florais, do temperamento, os 12 curadores. Só que depois, gente, ele viu que tinha questões crônicas que ele fala que é isso. Adultos que cresceram doentes como resultado do seu modo de vida. Ou seja, não é só o temperamento. Como que você vive a tua vida? Aí ele tinha florais indicados para isso. E era muito interessante, porque muitas vezes ele indicava os florais dos 7 auxiliares para poder... Sabe, imagine uma cebola. Vocês vão ver ali, é uma cebola. Lá no meio, a gente tem um temperamento. Aqui a gente veio. E a gente tem as casquinhas em voltas, que a gente vai ter que tomar os floral como auxiliar, para a gente tirar e a gente descobrir quem é a gente, o que nós estamos fazendo aqui. E depois ele chegou nos 19 complementares, que é a resposta emocional a eventos da vida. São questões diferentes. E aí ele identificando isso, ele conseguiu com os 38 florais ajudar as pessoas a recuperarem a sua saúde. Então são 38 flores. Alguém aqui tem ideia de quantos sistemas florais existem hoje no mundo? Gente, tem flores para tudo quanto é lado desse mundo. Dr. Bach descobriu 38 lá da Inglaterra, lá no País de Gales. Hoje, gente, existe aqui no Brasil florais de Minas, tem mais de 100 florais, se eu não estou enganada, de florais de Minas. Pesquisa profunda do uso de florais. Tem florais que eles chamam florais de Saint-Germain, da Mata Atlântica, tem 90 e tantos florais. Tem florais da Califórnia, tem florais da Holanda. Muitos. Por quê? Muitas pessoas, muitas linhas dos florais de Bach falam que só o floral de Bach é legal, que não precisa de outros. Precisa, gente. A natureza está aí para isso. E o Dr. Bach, ele era muito profundo quando ele falava, aqui nesse livro tem, dê liberdade, seja livre, você não tem que ficar dentro do quadradinho. Ele não falava isso, né? Eu que falo isso, eu que traduzo. Dê liberdade, seja livre, crie coisas novas. E eu passei por muitas experiências nesse sentido. Quando o Dr. Bach deixou escrito como que era o ideal a gente fazer o floral, manipular o floral, como era da farmácia de manipulação, né? Como é que era para manipular o floral? Floral aqui, as gotinhas, 20%, 30% de brandy, conhaque, tá? E
água mineral. Deus me livre se você não olhar brand. Se você tem que colocar brand. Se você não tiver brand, nossa, o floral não fica igual. Gente, no trabalho voluntário, você vai ter brand para poder colocar no floral, porque o brand, na verdade, é só para controlar a água, para não dar fungo, para não estragar a água. O floral continua ali. Tem que ser brand? Se puder ser brand, ótimo. E num trabalho voluntário? Às vezes você consegue comprar um brand? Não. Você vai usar o que tem. Você vai controlar ali, né, a qualidade da água, não estou falando do floral, da água, com outro conservante. Você vai usar vinagre, já usamos, glicerina vegetal, que fica docinho para criança. Ou você vai fazer... Gente, floral é só para tomar? Não. Ele também pode ser tópico. Sabe aonde que a gente usa floral com uso tópico? Para as crianças com autismo. A Ampara, a associação que atende famílias e crianças que têm autismo, aqui em Curitiba, são atendidas por terapeutas florais e a indicação é feita com álcool gel com florais. É mais fácil de você administrar o floral passando na mãozinha deles do que você querer ficar pingando na boquinha. Eles têm dificuldade, né? Álcool gel. Como é que é isso, gente? Funciona? Sim, funciona. Ah, mas tem pesquisa científica? Ainda não tem. Mas a gente sabe que funciona. Porque a forma como essas crianças evoluem é impressionante. Usando florais, passando na mãozinha, com álcool gel. Interessante, né? A gente não tem que abrir a caixinha, olhar além do quadradinho. Vamos lá. É uma sementinha que a gente já pode fazer crescer aqui no que a gente acredita, né? Olha lá, quando eu falei da cebola, é isso. Os nossos 12, que são os nossos temperamentos. A gente vai falar bem rapidinho. Que horas são? Estou perdida no tempo. 10h25? Quanto tempo vocês me dão? Vamos embora. Então vamos embora. Se quiserem levantar um pouquinho para fazer um movimentinho, fiquem à vontade. Então, assim, gente, nós vamos falar dos 12 curadores. Eu quero ver se alguém aqui se identifica com esse floral. Eu gosto muito. É interessante porque quando eu comecei a estudar os florais, eu achava que meu temperamento era 1. A gente acha, não é? É o que a gente se vê naquele momento. Mas depois você começa a se observar, se perceber, e aí você entende melhor quem você é. Fica mais fácil de você lidar com as questões que a vida traz, né? É muito interessante. Então, ali a gente tem os 12 curadores, os 7 auxiliares e os 19 complementares, tá? 12 curadores. 12 é um número tão interessante, né? Por que será que o Dr. Bach, a princípio, pensou nos 12? Ele era um profundo estudioso. E todas essas questões também foram estudadas por ele, para ele chegar nos florais. Agora, o que eu adoro, acho incrível os florais, é que o Dr. Bach queria que fosse muito simples. Muito simples. Nós vamos continuar com o atendimento dos nossos médicos, dos nossos nutris, vamos continuar com tudo isso. O floral ele vai complementar. Complementar. E ele é simples. Vocês podem escolher o floral que vocês precisam. Precisa de ajuda? Tem terapeuta para isso. Que vai funcionar como se fosse, se você vai no teu psicólogo. Gente, eu tenho pessoas que eu atendo, estão indo no médico, estão tomando medicamento, porque eu também sou uma pessoa que já lidou bastante com medicamento, sei como é que é esse processo. É necessário, é preciso. E pessoas que estão indo no psicólogo que fazem terapia floral. Funciona maravilhosamente bem. E eu e a psicóloga, a gente fica junto, sabe? Olha, conversei com a minha psicóloga, é isso,
que interessante, vamos dar uma olhadinha qual é o floral que pode te ajudar nesse momento? E aí a gente vai indicar o floral. Mas ele também é simples, vocês podem escolher o floral para vocês. Inclusive pedir para manipular. Tem muitos lugares que falam, mas eu preciso de um terapeuta para assinar aqui. Precisa, gente, não era isso que o Dr. Bach queria. Ele queria que fosse simples. Se eu estou com fome e eu tenho uma horta, eu vou lá e vou pegar um pé de alface e vou comer. Não é? Eu vou pegar uma fruta. Ele queria que a gente olhasse para os florais dessa maneira, tanto que ele deixou escrito, ensinado, como que ele queria, como que os florais são feitos. Isso não está na mão de uma indústria só. Eu sei que hoje nós temos parte dos florais que está na mão de uma indústria. Interessante, né? Só eles são perfeitos, só eles têm floral de Bach perfeito. Não era isso que o Dr. Bach queria. Não era isso. Ele queria que todos nós tivéssemos acesso. Tá? Vamos conhecer os 12? Olha que interessante. Mimulus. Esse foi um dos primeiros florais que o Dr. Bach descobriu, o Mimulus e o próximo que é o Impatiens. É tão interessante porque quando você estuda nessa sequência, você fica pensando por que será que o primeiro floral que foi aparecer para ele foi o Mimulus? Mimulus, gente, é o floral para o medo. Quem aqui nunca teve medo na vida? A gente tem que ter medo para não fazer orelhada, entendeu? A gente tem que ter medo para nos proteger, na verdade? É necessário que a gente tenha medo de certas coisas, desde que não nos trave na vida. E será que o Dr. Bach, nesse começo, será que ele estava com medo de começar a ir por uma linha, né, de saúde diferente, além do que ele estava acostumado? Né? Interessante esse olhar. Floral para medo. Medo, vou no básico aqui, tá, gente? Medo de coisas conhecidas. Qual que é o perfil do temperamento Mimulus? Medroso de absolutamente tudo, principalmente das coisas básicas da vida. E também uma pessoa muito dela mesma, pouco contato com os outros, porque ele tem medo de se colocar na vida, porque ele tem medo de ter contato com o outro e de saber o que vem daquele contato. É a pessoa, quando a gente toma Mimulus, a gente perde o medo de ser quem a gente é, de se colocar aqui e trazer essas informações para vocês, sem medo, tá? E também, se vocês vão ver aqui nesse folhetinho, é um floral também indicado para medo de coisas conhecidas. Uma pessoa que não, já tive vários casos assim de atendimento, pessoa que tinha medo de andar de avião, vai tomar Mimulus. Tá? Não necessariamente os florais que são ligados ao temperamento, só quem tem esse temperamento vai usar o Mimulus. Tá? Vamos lá. Impatiens. Acho fantástico o Impatiens. O Impatiens, já diz, é o floral para... Tradução? Gente, hoje em dia todo mundo tem que tomar Impatiens. A gente está sem paciência nesse mundo. Mas o temperamento do Impatiens é muito interessante. O Impatiens é aquele que faz, é aquele que acontece, tá? É aquele que chega aqui e já organiza tudo, já faz a coisa acontecer, caminha. Agora, o que o Impatiens tem que aprender? Vocês estão olhando bem essa florzinha? Ela não é delicada? Ela não tem uma sensibilidade? É isso que o Impatiens tem que fazer. Ele tem que estar mais tranquilo com relação às coisas, não sair fazendo as coisas sem pensar, porque daí pode acontecer algumas coisas não muito legais, né? Então, no positivo é quem faz. No outro lado do Impatiens, no desenvolvimento, é respeitar o ritmo do outro, né? Respeitar o ritmo do outro, principalmente com relações a ritmo. Esse Impatiens, gente, as pessoas com esse temperamento gostam de trabalhar sozinhas. Por quê? Porque só ele é rápido. Para ele dá uma agonia estar perto de uma pessoa devagar, lenta. Então ele é do grupo da solidão. Sabe por quê? O grupo aqui que eu falei para vocês.
porque ele gosta de estar sozinho, porque ele vai, faz e acontece. Ele não quer depender do outro. Interessante. Sabe qual a parte mais legal? Eu não sei, eu não sou empática, né? Só pelo meu modo de ser e de falar, né? Não sou, né? Meu marido é totalmente empático, gente, e tá tudo bem. Imagina uma pessoa como eu, com este ritmo, com um marido com um perfil de empático, de que tudo acontece. É tão legal porque as coisas fluem de um modo tão interessante. Aquele que fala assim, calma, vai dar tudo certo. Sim, ok. Não, mas nós temos que fazer. Aí eu falo, aham, é verdade, tem que fazer mesmo. Entendeu como as coisas funcionam? E muitas vezes os temperamentos são colocados próximos exatamente para que a gente se desenvolva ou esse nosso outro lado que a gente veio para aprender. Então é muito interessante. Clêmatis, gente, clêmatis é maravilhoso. Clêmatis, ele é o floral do sonhador, daquelas pessoas que não têm o pé na terra. São as pessoas que vivem num mundo cheio de borboletas voando, esquece de pagar a luz, aí corta a luz porque ele esqueceu, porque ele estava numa vibe criativa. Esse é o clêmatis, é o sonhador, né? No positivo, precisamos de clêmatis? Sim, gente. Na nossa arte, na criatividade, muitas vezes na nossa música, a gente precisa de pessoas que enxergam além do físico, né? Além da terra, precisam estar. Só que muitas vezes a gente precisa do clêmatis para a gente aterrar, botar o pé no chão. Tá? Já tomei clêmatis, já tomei patins, já tomei. Exatamente por causa dos momentos que eu estava passando pela minha vida. Tem um momento que a gente fala, gente, vamos lá, essa é a realidade, vamos botar o pé no chão e vamos ver como é que aí a gente toma clêmatis para botar o pé no chão e enxergar as coisas exatamente como está acontecendo, certo? Outras vezes eu preciso escrever, aí é o meu outro lado clêmatis, tá? Agrímone, gente, é tão interessante essa planta. Eu não falei das plantas para vocês, né? Mas vamos lá, vamos falar aqui do agrímone. Ali vocês estão vendo aquele amarelinho? O agrímone, gente, ele é uma planta que quando você olha bem de pertinho, você vê vários, como se fossem vários pelinhos assim, no começo ao fim da clêmatis. Isso significa que ela tem uma ligação muito grande com o que acontece em volta dela. É uma planta muito conectada com o ambiente dela. Os agrímones são assim. No positivo, são pessoas que captam muito os outros. No positivo, isso é muito bom. No negativo é que isso dói nela. Internamente, ela percebe até mesmo o sofrimento das outras pessoas. E aí, sabe o que o agrímone faz? Apaga, abafa, fazendo o quê? Fingindo que está tudo bem, tomando coisas que não precisam, né? Bebida, enfim, o que quer que seja. Ou seja, cobrindo aquilo que ela não consegue lidar. Tá? Gente, eu estou sendo muito básica aqui, muito de coisas que estão vindo aqui para mim, tá? Tem muito estudo de cada um desses florais. Então, são muito sensíveis os agrímones. Sabe aquelas pessoas que são sempre alegres, que você nunca vê ela triste? Ela não consegue lidar com a própria tristeza? É agrímone. O palhaço da festa, aquele que está sempre rindo, já chega, adora. Assim como o empatins gosta de ficar sozinho, esse daqui nunca gosta de ficar sozinho. Ele gosta de estar sempre misturado com todo mundo, sempre nas festas. Vocês perceberam que tem algum desenvolvimento em cada um dos florais? Esse daqui precisa aprender a ficar sozinho, a olhar para ele mesmo, prestar atenção no que ele é e saber lidar com o que ele sente, com o que ele capta. Agora, certo? Agora o empatins não. Ele precisa aprender a ter contato com as pessoas, perceber o ritmo do outro, perceber o ritmo da natureza, perceber o ritmo das plantas, perceber o ritmo do mundo. Tudo tem um ritmo, natureza tem um ritmo. Hoje, gente, tenho certeza, nós estamos fora do ritmo da natureza. E a gente tem que começar a olhar para isso.
que a gente está perdendo a conexão. Não podemos, a gente tem que voltar a essa conexão, tá? Chicory, adoro. Gente, esse floral aqui é fantástico. É o floral do apego. É o floral de você estar sempre grudada no outro. É muito interessante porque quando a gente fala de chicory, a gente fala daquelas mães que eu chamo de mães chicorentas. Aquela que o filho fala, olha mãe, vou fazer faculdade lá, não sei, lá em Florianópolis, lá em Santa Catarina, ou não sei aonde. Você não vá, porque eu não filho, porque não é bom, você fica aqui, que é o filho sempre embaixo. Embaixo das asas, né? Sempre embaixo das asas. Esse é o chicory, é aquele apego, aquilo que você não deixa ir o que tem que ir. Que as coisas têm um começo, tem que fluir, vamos dizer assim. E quando a gente olha a planta, porque a gente tem todo esse estudo, o chicory, gente, a folhinha, aqui a gente não consegue ver, mas a semente do chicory, ela não solta. Enquanto ela pode, ela tá ali, ó, com a sementinha ali grudada. Aí aquilo vai ficando, ela não solta. E quando ela solta, sabe onde ela solta? No pé dela. Você pode ir, mas eu vou ficar te olhando. Você pode ir, mas eu vou ficar te acompanhando. É isso. Então, eu não linkei as coisas, né? Mas essa é a informação que o chicory traz para nós. É o deixar ir, tá? Não é você fazer uma coisa pelo outro pensando em alguma coisa em troca. Esse é o perfil do chicory, tá? No positivo, ele é extremamente amoroso e o que você precisar de chicory, gente, ele te ajuda. Está sempre próximo de você, o que você precisar. No positivo, sem cobrança. No negativo, ele cobra. Tá? No desenvolvimento. Vervém. Vocês conseguem ver o tamaninho dessa flor? Parece enorme, né? Desse tamaninho, gente. Bem pequenininha. Verbena officinalis. Ela cresce alta. E aí ela dá aquelas mini florzinhas assim. O vervém é aquele entusiasmado. A pessoa que se entusiasma de um jeito que ele acaba ficando fora da realidade. E quando você dá de cara com o vervém, ele quer te convencer daquilo que ele acredita. Ah, isso é a melhor coisa que tem, mas isso aqui você tem que fazer porque eu tenho certeza, porque vai dar certo, porque você vem comigo, porque eu te levo lá, porque é assim que tem que ser, isso é bom, eu sei que é. Esse é vervém. Então nós temos muitos vervéns positivos e muitos vervéns que não são positivos, que levam a gente para lugares que não são muito bacanas, certo? Então, por exemplo, perfil vervém. Política provavelmente é vervém. Nesse perfil de colocar a vontade deles, tem o positivo e tem aquele que tem que se desenvolver, certo? Nós temos, enfim, pessoas que trazem aquilo que elas acreditam e querem te convencer, no positivo. No negativo, ele tem que respeitar também o outro. Vocês entendem que sempre tem essa questão da pessoa perceber o que o outro também traz de bom, que não é só aquilo que você acredita que é importante, tá? Esse é o vervém. Centauri, tomei muito Centauri. O Centauri, gente, é para aquelas pessoas que não sabem dizer não. Quando você não sabe dizer não, quando você só diz sim, você age contra ao teu propósito. Quando você só fala sim, você deixa de fazer aquilo que você tem que fazer para poder ajudar o outro. No positivo, são pessoas extremamente amorosas, naquelas que ajudam, naquelas que o que você precisar, elas também estão ali. Porque elas não sabem dizer não, mas perdem o foco com o propósito dela. Tá? Estamos falando de temperamento, bem rapidinho, só que também são florais que a gente pode tomar para momentos oportunos. Você tem que tomar decisão, certo? Uma decisão que não é fácil, você tem que falar um não, que está difícil para você. Não importa se você é desse temperamento ou não, você pode tomar o Centauri. Já tomei bastante Centauri, para aprender a falar não, para eu focar no meu propósito de vida. E é assim, traz a informação, né, do que é necessário naquele momento. Adoro, Cerato. Esse é o floral que a gente toma para a intuição, para estimular, são pessoas extremamente
sábias, pessoas que já estão nesse mundo com uma sabedoria que vem de dentro delas. Só que tem uma questão do Serato. O aprender do Serato é confiar na intuição. Quem aqui já teve uma questão de intuição que foi perfeito? Que às vezes você deixa passar, né? Vem como se fosse aquela sincronicidade, e aí você deixa passar. E você fala, nossa, mas se eu tivesse prestado atenção na informação que veio para mim, né? Naquela intuição, teria dado tudo certo. Esse, gente, é o Serato. É você confiar na tua intuição. É você, e no negativo, ele fica perguntando para todo mundo. Ele quer tomar uma decisão, e aí ele fala, será que tá legal? Será que eu não tenho que melhorar? Será que eu faço isso? Será que eu faço aquilo? Aí o outro fala, não, não faz. Ele vai lá e não faz. E aí ele perde o foco com o que ele tinha que entregar. Esse é o Serato. Também já tomei bastante Serato. Gente, 15 anos de floral, a gente acaba tomando, né? São momentos que a gente precisa e que já me ajudou muito, tá? Escleranthus, interessante, como a gente falou do Serato, que é do indeciso, é aquele que fica perguntando para o outro, o Escleranthus, ele é um floral exatamente para as pessoas que são indecisas, que têm que tomar a decisão. Enquanto o Serato tem a informação da intuição, o Escleranthus não tem. A indecisão dele é assim, ele não sabe o que ele quer. E aí ele sofre e ele fica parado e travado na vida, porque ele não toma decisão. O Serato sabe, o Escleranthus não sabe. É como ele chegar aqui, ó, uma linha vai para a direita, uma linha vai para a esquerda. Ele não vai para canto nenhum, ele fica ali olhando muito tempo da vida, ali ó. Tem que tomar decisão, a gente tem que tomar Escleranthus. É muito interessante que se vocês olharem ali, vocês estão vendo que isso aqui é flor? Do ladinho a gente tem folha, é tudo muito igual. Nem ele sabe o que ele é. Ele não sabe o que nele é flor, ele não sabe o que nele é folha. São as leituras que a gente faz da planta, tá? Então ele traz essa energia do positivo para nós, para a gente tomar as decisões. Water Violet, adoro o Water Violet. Ele já fala, né? Ele é uma violeta da água. Sabe por quê, gente? Porque o Water Violet, ele não nasce na terra, ele nasce na água. Ele é uma violetinha na água. Sabe por quê? Porque ele não quer se juntar com o povo da terra. E temos pessoas assim, não temos? Temperamento assim, ele não quer se juntar, ele não quer estar misturado com essas pessoas. Vira e mexe, você olha, você acha que aquela pessoa tem o nariz empinado. Esse é o perfil a desenvolver do Water Violet. A gente toma o Water Violet quando a gente precisa estar junto, quando a gente precisa estar com as pessoas, até mesmo para desenvolver o nosso trabalho. Eu tenho dificuldade de lidar com as pessoas, eu vou tomar o Water Violet, né? Agora, no temperamento, também são pessoas que já trazem muita sabedoria. Dentro delas, elas já têm. Agora, o foco delas é colocar essa sabedoria em ação. Esse é o desenvolvimento dela. Gentian, floral da fé. Quantas vezes aqui alguém já perdeu fé em alguma coisa? A gente perde, né? Sabe o que acontece com o Gentian? Olha como que ele é. Quando a gente enxerga a planta, quando a gente vê a plantinha. É virado lá para cima, gente. A gente tem que confiar que as coisas acontecem e nós temos que lidar. E dali vai vir um aprendizado. Tá? Então é o floral da fé. Para fazer, e geralmente o Gentian, numa coisa bem simples, uma explicação bem simples do Gentian. A pessoa vai lá para tirar a carteira de motorista e ela não passa. Ela vai na segunda vez e não passa de novo. O que ela faz? Quando é o Gentian negativo? Eu não quero mais, eu não vou mais, nem preciso dirigir. Entendeu? Aí o que acontece? A pessoa que faz as coisas não dá certo e ela tem que ter fé para poder continuar. É o Gentian, tá? Finalizando com o Rock Rose, gente, que é o quê? É o floral da coragem, tá? São pessoas muito corajosas, são pessoas que trazem para nós uma coragem que você fala, meu Deus, gente, como que essa pessoa teve coragem de viver uma vida assim, de tomar essas decisões? Esse é o Rock Rose.
No negativo, ele é um floral para pânico, quando a gente tem um medo que nos trava. Aquele medo que faz com que a gente não se movimente. Esse é o Rock Rose, tá? Não é só o medo do Mimulus que a gente começou, né? Medo de cachorro, não. Esse daqui é um medo terrível, é um pânico. É aí que a gente toma o Rock Rose, tá? E aqui nós temos então Five Flower, que é o Rescue, que é o floral de emergência, situação de estresse, agitação, angústia, indicado por ansiedade, insegurança. Gente, só que ele não nos tira do nosso momento, ele é só um floral de emergência. Tira você daquele momento ali e aí faz você olhar, tá, e aí? O que eu tenho que melhorar na minha vida para que eu lide melhor com essa situação? Ele não é um floral que a gente vai tomar a vida inteira, de monte e tudo mais, tá? É mais para aqueles momentos de emergência mesmo, certo? 5 flores. Que flores que a gente tem aqui no Five Flower? Empatins, porque naquele momento de emergência você tem que ter paciência. Tem Clematis, que é para trazer você para a terra. Tem Rock Rose, que é o floral de pânico. Ali tem Star of Bethlehem, que nós não vimos hoje, que é um floral de traumas, para te trazer mais consolo, tranquilidade. Nossa, falta um. Vou lembrar, eu passo para vocês. Então, assim, são florais que vão nos ajudar naquele momento de emergência, tá? Esse, gente, vocês acham, não é difícil de achar, tá? Eu sempre tenho, ó, bem pouquinho. Acontece alguma coisa com alguém ali da escola que eu tô um aluno, 2 gotinhas no copinho d'água. Alguém passa por uma situação, direto na boca, 2 gotinhas. A pessoa está passando por uma situação um pouquinho complicada, enfim, coloco num sprayzinho de ambiente para poder ajudar ali ajudar naquele momento, tá? Ó, tanto pode ser Five Flower, como assim. São 2 formas de você escolher o floral. Gente, vamos ver se eu consigo colocar isso daqui para vocês, para nós finalizarmos. Antes disso, mensagem do Dr. Bach. A vida não nos exige grandes sacrifícios. Pede-nos apenas para fazermos a nossa viagem com alegria no coração e para sermos uma bênção para aqueles que estão ao nosso redor. Essa é a mensagem do Dr. Bach.